O Náutico terminou a rodada 4 pontos, né? No quinto lugar, a 4 pontos do nono colocado, que dá uma margem de pelo menos uma rodada aí de segurança dentro do G8, né? Do grupo da classificação. Podia ser melhor a rodada, acho que podia. O Náutico, quando termina o jogo contra o Figueirense por 2-1, o Náutico estava a 6 pontos do nono colocado, mas aí outros resultados acabaram colocando os times já mais próximos, um pouco mais próximos, mas ainda assim o saldo é positivo por conta do resultado da vitória, né? Que era de fundamental importância sobre o Figueirense, que era um time que estava ali na nona colocação. E foi uma rodada, nessa 13ª rodada, que 8 times mandantes venceram. Aconteceu em algumas rodadas de os visitantes, mais visitantes ganharam do que os mandantes. Teve rodadas de ter mais empate do que vitórias. Dessa vez foi uma coisa mais dentro da normalidade, né? Que são os mandantes vencer. E um fato curioso que é uma rodada com goleadas, né? A Série C estava tendo muitos jogos equilibrados, mas teve o Brusque goleando o Confiança por 4-0. O Ipiranga goleou o Pouso Alegre por 4-1 e o Volta Redonda goleou o Amazonas, né? Até então Segunda líder derrota do Amazonas por Amazonas. E a gente tinha 5-1. falado, Clauber, disse, vai que todo mundo tá ali, ninguém tá jogando essa bola para ser o grande favorito, não. Tá todo mundo no mesmo barco, porque nenhum time se qualificou o suficiente para destacar. A gente até falou no começo desse programa. Essa patinada do Amazonas é importante. Eu sempre falo, por que soltar a mão do Amazonas? Deixa o Amazonas no bolo ali, brigando também, pô. Ele teve uma largada ótima, mas você não precisa achar que, pronto, subiu, não. Entregar a vaga dessa forma, não. E nesse momento ficam campanhas mais equilibradas. O Amazonas tinha disparado, tem 2 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Paysandu de Hélio dos Anjos e perdeu agora uma goleada para o Volta Redonda. E aí fica o Operário, que é o novo líder, mas Operário, Volta Redonda, Brusque e o próprio Náutico são que nesse momento tem campanhas mais consistentes. Querendo ou não, o Náutico, apesar de nenhum momento ter flertado em algum momento com a liderança, ficou próximo da liderança, mas esteve sempre ali, principalmente depois da saída de Dado Cavalcante, né? A partir do momento da chegada de Marchiori, o Náutico está sempre ali próximo dentro do G8. E aí, quando entrou no G8, está ali sempre quinto, sexto, sétimo colocado, sempre ali fazendo empatando, perdeu um jogo, né, contra o próprio Amazonas, mas perdeu muito pouco, né? Com o Marchiori, que, se não me engano, perdeu apenas uma partida. Então o Náutico se estabilizou nessa briga pela classificação e acho que agora é uma questão de tempo de o Náutico confirmar a classificação de forma até, não diria tranquila, mas pode ser equilibrada, sem muitos sustos. Acho que o Náutico caminha para ter uma classificação ali com 2 rodadas de antecedência, para não deixar para os últimos momentos, né? No texto que eu fiz do jogo ontem, Cláudio, o ponto que eu bati não era nem muito da classificação, porque dá para você avançar. 8 de 20 assim, é uma campanha acessível, mas eu acho que o time do Náutico ele ainda não fez. Talvez essa partida contra o Figueirense, mas assim, de uma forma geral, esse time do Náutico ele não dá sinais de que será um grande time no quadrangular. Ele dá sinais que será um time que irá disputar o acesso em condições próximas a dos outros 3 times da chave. E não falta muito para que não precisa de tanto, esse é o meu ponto, que não precisa de tanto para que o time tenha sim a condição de chegar no quadrangular, porque deverá chegar, está começando a caminhar para isso, mas para que o Náutico chegue no quadrangular tendo uma vantagem técnica maior sobre os adversários. E não ser uma odd, como a gente está falando, aquela odd que pode dar qualquer coisa. Porque nesse momento, a impressão que eu tenho é que o G8, quando chegar no quadrangular, vai poder dar qualquer coisa. Não vai dizer, essa vaga é desse, essa vaga é desse. Eu não estou vendo de jeito nenhum. E o Náutico era um dos times que tinha uma condição de ter um pouco... Tem toda a dificuldade financeira, a gente sabe muito bem disso, mas não precisa de muito. Porra, 1 ou 2 jogadores assim para ter um diferencial técnico para essa reta final. Assim, o Náutico não pode, acho que, desperdiçar essa oportunidade, não. O time que ele tem talvez seja suficiente para subir, mas seria um acesso no qual ele teria o mesmo grau de chances de todos os outros. E ele tem a condição de chegar com um pouco mais de chance. É dessa forma que eu enxergo. Que a vitória sobre o Figueirense não transforma para. Tá vendo? A diretoria do Náutico costuma fazer isso. É do Náutico não. De quase todos os clubes. Quando você começa a engatar uma série de sequências, tá vendo que não precisa? Tá vendo que dá? Tá vendo que não sei o quê? Você
você abstrai todas as suas carências a partir do resultado que você obteve bem recente. Que esse jogo contra o Figueirense, na verdade, os últimos pontos que nós conseguimos, né, 7-9, não apaguem essa necessidade de qualificar um pouco um time que precisa ser um pouco melhor ainda para buscar o acesso.